6 meses. Foi o tempo que Ferruccio Lamborghini deu a si mesmo. 6 meses para ir do insulto à resposta. Em novembro de 1963, no Salão do Automóvel de Turim, o mundo viu pela primeira vez o que a raiva de um gênio da mecânica poderia criar. O carro era o Lamborghini 350 GTV, um protótipo azul metálico que parecia uma nave espacial. Tinha um motor V12 com 4 comandos de válvulas, uma suspensão totalmente independente e um design que fazia as Ferraris parecerem conservadoras. Quando os jornalistas e rivais, incluindo executivos da Ferrari, se aglomeraram em volta do carro, a mensagem era clara. Aquilo não era um trator. Enzo Ferrari havia dito a Ferruccio para voltar à sua fazenda, mas Ferruccio decidiu trazer a fazenda para a briga. Ele não apenas construiu um carro, ele construiu um V12 mais avançado que o de Enzo, no que parecia ser da noite para o dia. Mas como ele fez isso? A vingança é uma emoção poderosa, mas não projeta um motor. Para isso, Ferruccio usou a única coisa mais forte que sua raiva: seu dinheiro. E ele o usou para comprar o cérebro dos outros. Este vídeo é a história de como um homem, movido por puro despeito, montou uma equipe de renegados para construir não apenas um rival da Ferrari, mas o carro que definiria o futuro. A vingança de Ferruccio começou com uma caça a talentos. Ele não queria engenheiros comuns, ele queria os melhores. E, de preferência, queria pessoas que também tivessem contas a acertar com Enzo Ferrari. Seu primeiro alvo era o coração da máquina, o motor. Ele foi direto a Giotto Bizarrini, um dos engenheiros mais brilhantes da Itália. Bizarrini era o cérebro por trás do lendário motor V12 da Ferrari e do icônico 250 GTO. Ele também havia sido uma das vítimas da Grande Demissão de 1961, quando ele e vários outros engenheiros de topo saíram da Ferrari após uma briga feia com Enzo. Bizarrini estava disponível e faminto. Ferruccio lhe deu uma ordem simples: quero um V12, mas quero que seja um GT, suave e civilizado, mas mais potente que o de Ferrari. Bizarrini, sendo um homem de corridas, concordou, mas com uma condição: Ferruccio o pagaria por cavalo-vapor que o motor produzisse. Foi um acordo que Ferruccio aceitou. Bizarrini então projetou uma obra-prima absoluta: um V12 de 3,5 litros com 4 comandos de válvulas no cabeçote. Era um motor de corrida puro, capaz de gerar 360 cavalos de potência, mais potente e mais avançado tecnologicamente do que qualquer coisa que a Ferrari tinha na rua. Quando Ferruccio viu o motor no dinamômetro, ficou furioso e maravilhado. "Eu pedi um GT, não uma bomba de corrida", ele gritou. O motor era muito potente, muito complexo. Mas ele pagou Bizarrini, pegou o motor e o entregou à sua próxima contratação genial. Para o chassi e a engenharia do carro, Ferruccio não procurou veteranos, ele procurou o futuro. Ele contratou 2 jovens engenheiros incrivelmente talentosos: Giampaolo Dallara, com apenas 26 anos, e Paolo Stanzani, um pouco mais jovem. Eles eram ambiciosos, cheios de ideias novas e não estavam presos aos dogmas da indústria. Eles pegaram o motor selvagem de Bizarrini e o amansaram para 270 cavalos, tornando-o suave e confiável para o uso diário. Para a carroceria daquele primeiro protótipo, a 350 GTV, ele contratou Franco Scaglione, um designer conhecido por seus conceitos aerodinâmicos. O protótipo de Turim de 1963 foi um sucesso de relações públicas, mas era apenas um show car. A lenda diz que o motor de Bizarrini nem sequer cabia fisicamente debaixo do capô baixo do GTV. O carro foi exibido com tijolos no compartimento do motor para dar a altura correta enquanto o motor V12 estava em exibição ao lado. Mas não importava, a declaração havia sido feita. Ferruccio então levou o protótipo para a Carrozzeria Touring, um estúdio de design de Milão, para transformá-lo em um carro de produção. O resultado, lançado em 1964, foi o 350 GT. Era lindo, luxuoso, rápido e, o mais importante, funcionava. Tinha ar-condicionado, interiores de couro suntuosos, uma caixa de câmbio ZF que era suave como seda e, claro, uma embreagem que não quebrava. Quando a imprensa especializada testou o 350 GT, eles o aclamaram.
Era, em todos os sentidos mensuráveis, um Gran Turismo melhor do que o Ferrari 275 GTB da época. Era mais confortável, mais confiável e mais fácil de dirigir. Ferruccio Lamborghini havia conseguido. Em menos de 2 anos, ele passou de um fabricante de tratores insultado para um fabricante de supercarros que estava vendendo seus carros para a elite mundial. Ele havia provado seu ponto. Ele venceu Enzo no jogo do GT, e para Ferruccio, isso deveria ter sido o fim da história. Ele estava satisfeito, mas seus jovens engenheiros não estavam. Dallara e Stanzani, no fundo, eram pilotos. Eles estavam entediados de construir GTs luxuosos. Eles queriam construir algo selvagem. Eles queriam ir para as corridas. Ferruccio, no entanto, foi inflexível. Correr é a maneira mais rápida de queimar dinheiro, ele dizia. Enzo pode ter suas corridas. Nós venceremos nas ruas. A Lamborghini não teria uma equipe de corrida oficial. Dallara e Stanzani, junto com o piloto de testes Bob Wallace, decidiram encontrar uma brecha. Se Ferruccio não os deixaria construir um carro de corrida, eles construiriam um carro de rua que tivesse a alma de um carro de corrida. Secretamente, após o expediente, eles começaram a projetar um chassi radical. Eles pegaram o V12 de Bizzarrini, mas em vez de colocá-lo na frente como em um GT, eles o giraram 90 graus e o montaram no meio do carro, atrás do motorista. Era um layout transversal de motor central, algo visto apenas nos carros de corrida mais exóticos de Le Mans, como o Ford GT40. Nenhum carro de produção em série jamais havia ousado fazer isso. Quando eles finalmente ganharam coragem para mostrar o chassi nu a Ferruccio, eles esperavam ser demitidos. O chassi, codinome P400, era apenas um quadro de metal com um motor e suspensão. Ferruccio olhou para aquela coisa estranha e, em vez de ficar com raiva, ele sorriu. Ele não viu um carro de corrida. Ele viu uma jogada de marketing genial. Ele não tinha ideia de como colocariam uma carroceria naquilo, mas sabia que faria Enzo Ferrari parecer um dinossauro. Ele deu luz verde ao projeto. O chassi nu foi levado ao Salão de Turim de 1965. Foi a sensação do evento. As pessoas ficaram loucas por aquele layout radical. Ferruccio, um mestre do espetáculo, vendeu vários carros ali mesmo, sem que ninguém soubesse como seria a aparência final. Para a carroceria, Ferruccio procurou o estúdio Bertone e entregou o projeto a um designer jovem e desconhecido chamado Marcello Gandini. O que Gandini desenhou não foi um carro, foi um milagre, uma forma impossivelmente baixa, agressiva e sensual. O carro tinha apenas 105 centímetros de altura. Para entrar, era preciso praticamente cair nele, e tinha cílios nos faróis. Em 1966, no Salão de Genebra, o carro completo foi revelado. O nome escolhido por Ferruccio, um taurino orgulhoso, vinha de um famoso criador de touros de briga espanhóis, Miura. O mundo automotivo parou. O Lamborghini Miura não era apenas um carro novo, era uma nova categoria de carro. Era muito baixo, muito rápido e muito selvagem para ser um GT. Naquele dia, a Lamborghini não apenas superou a Ferrari, ela inventou o supercarro. O Miura P400 era o carro de produção mais rápido do mundo. Enquanto Enzo Ferrari ainda estava focado em seus carros de corrida com motor dianteiro, o fabricante de tratores que ele humilhou havia acabado de redefinir o que era um carro de rua de alto desempenho. A vingança de Ferruccio estava completa. Ele não tinha apenas construído um carro melhor, ele tinha tornado os carros de Enzo obsoletos. O Miura foi seguido por outros ícones como o Espada e, finalmente, a obra-prima de design de Gandini, o Countach. Mas o coração de Ferruccio nunca esteve totalmente nos supercarros. Em 1973, a crise do petróleo atingiu o mundo e o mercado de carros V12 sedentos por combustível evaporou. Ao mesmo tempo, seu negócio de tratores, que ele administrava separadamente, sofreu um golpe catastrófico quando um pedido maciço da Bolívia foi cancelado por um golpe de Estado. Ferruccio, o industrial, viu o perigo. Ele havia provado seu ponto. Ele havia humilhado Ferrari. O jogo não era mais divertido. Em 1974, ele vendeu sua participação final na Automobile Lamborghini e se aposentou.
O homem que começou com tratores e construiu um império de supercarros por vingança, voltou às suas raízes. Ele se mudou para uma vasta propriedade na Úmbria e passou o resto de sua vida fazendo o que mais amava: cultivar uvas e produzir vinho. Ele havia soltado o touro no mundo e agora cabia a outros tentar domá-lo. A história de Ferruccio prova que, às vezes, o maior catalisador para a inovação não é uma visão de futuro, mas sim um profundo insulto do passado. Se esta análise te ajudou a entender como a raiva de um homem redefiniu a engenharia automotiva, a melhor forma de apoiar o canal é deixando seu like e se inscrevendo para não perder a próxima investigação. E eu quero saber sua opinião. Na sua opinião, qual foi o maior feito de Ferruccio? O motor V12 perfeito do 350 GT ou a invenção do supercarro com o Miura? Deixe sua resposta nos comentários.